Bom dia! Dando continuidade à série Ortodontia, Ortopedia Facial e Ortopedia Funcional dos Maxilares, o tema hoje é movimento dental, forças, componentes microestruturais e macromoléculas. Essa é a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2011 pela Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Engenharia na área de Bioengenharia. Eu fiz um resumo aqui para os senhores entenderem como que as leis da natureza, ou seja, as leis do Criador, elas são de uma forma universal, simples e ao mesmo tempo explicam coisas muito complexas. É de uma beleza muito diferente do que vocês já viram por aí. Pode passar. Então nós vemos que os meros, o ganhador do Prêmio Nobel de Química de 1953 foi Staudinger, e ele descreveu o que eram macromoléculas. O que significava macromoléculas? Que nada mais é que a repetição de pequenos meros, de pequenas unidades iguais que se ligam quimicamente umas nas outras, e isso é um princípio universal. Eu não sei como vocês não vão gostar, porque eu adoro esse tema. Então vejam que esses são os polímeros. E como eu disse, as leis servem para o reino animal, vegetal e mineral, né? Então essas leis são as leis da natureza. E nós vemos que os meros são as unidades de repetição da cadeia polimérica. E como que são os polímeros? Quais são os polímeros? Os polímeros naturais vegetais são a borracha, o amido, celulose e outros, é um exemplo, né? E os polímeros naturais animais são o DNA, o sarcômero, o colágeno e outros. E os polímeros sintéticos são o polivinil, polietileno, polipropileno. Observem que a forma universal, ela é semelhante. Vocês veem a cadeia do colágeno, as moléculas em tripla hélice, existem ligações químicas entre elas. Nós vemos a fibra muscular da mesma maneira, nós vemos o DNA e nós vemos aqui o mero do polímero, que é composto por esses elementos químicos. Pode passar. Então nós vemos que nós vamos enxergar o que está acontecendo. Eu vou continuar um pouquinho de energia para as pessoas entenderem como que ela é importante em toda transformação, em toda modificação. Então nós vamos ver as microestruturas dos tecidos de base, ou daqueles tecidos que estão sendo modificados pela força ou pela atuação externa, né? E como eles agem internamente. Então, nós vamos passar a analisar os tecidos no interno deles, como que eles agem, cada um deles. Então, vejam que as estruturas, elas são divididas, assim como nós temos 3 dimensões no espaço, nós temos as propriedades de isotropia, que é o material isotrópico, ou estrutura isotrópica, anisotropia e ortotropia. O que significa isso? Isotrópico, ele tem o mesmo comportamento nas 3 dimensões do espaço, ou seja, X, Y e Z. Então, ele tem as 3 dimensões, ele tem o mesmo comportamento. O anisotrópico, ele tem comportamentos diferentes dependendo da dimensão do espaço. E o ortotrópico, ele tem comportamento diferente nas 3 dimensões do espaço. O osso, ele é transversalmente isotrópico, ou seja, ele tem um comportamento igual em 2 direções e um outro diferente em outra direção. A ortotropia, a anisotropia, elas são propriedades, são formas de comportamento que vem tudo na natureza. Olha que coisa linda! Quem não gosta disso? Então, vamos entender isso. Aqui está o osso, uma microestrutura do osso. Nas 3 dimensões, X, Y, Z, mostrando a matriz óssea. Aqui o osso uma estrutura bifásica. Ela tem uma parte sólida e uma parte líquida. Então, a parte inorgânica
que são os minerais, eles compõem 65% do osso. E a hidroxiapatita, que é Ca10, cálcio 10, PO4, 6 moléculas e OH2. Nós temos o cálcio fosfato, eles conferem rigidez e resistência ao osso. Então vamos começar a entender o que esses merozinhos aí vão modificando com aquela força que vai passar ali. E a parte orgânica são 35%, ou seja, as células e líquidos, 90% é de colágeno, que é um polímero natural, aquela molinha tripla hélice, e 10% de proteínas não colagênicas. Então nós temos que predomina o colágeno tipo 1 com traço de colágeno tipo 3, 4 e 10. Já existem cerca de 30 tipos de colágeno e de vez em quando aparece um novo, se descobre um novo. Então o colágeno é uma bola. Gente, eu vou repetir, o colágeno é uma molinha estrutural natural. Hooke, lei de Hooke. Quando se descobre um material, quando se descobre um fio de aço, um fio de nitinol, outra coisa qualquer, é baseado, é inspirado na mola natural e não o contrário. Então, a mecânica, a biomecânica, ela olha para o natural e descreve. Então, como é que fala que não pode ser descrito o tecido biológico? Não tem sentido falar uma coisa dessa, gente. Não tem. Então, vocês estão vendo aqui, eu mostrei a microestrutura do osso e a miofibrila, que é a parte muscular. Vocês lembram do sarcômero, que é a unidade para que o músculo funcione. Então, nós vemos aqui, biomecânica dos colágenos. Mola. Molinha natural. Molinha natural. Colágeno. Então, nós temos a organização das fibras do colágeno determina as propriedades do ligamento periodontal. Bom, o Hooke está lá, querendo ou não, ele olhou para a natureza, descreveu o comportamento. O colágeno é o principal componente da cartilagem, pele, ligamento, tendão, osso e dente. Beleza. As fibras colágenas são compostas pelos meros, as macromoléculas, proteínas estruturais longas e fibrosas, conferindo força e resistência à tração e flexibilidade aos tecidos. O colágeno tipo 2, ele é responsável pela resistência, atração e tenacidade, propriedades, comportamentos. Os colágenos tipo 1 e 3 dos músculos estriados esqueléticos contribuem para a contração pela força gerada por cada fibrinha individualmente, cada molinha natural que está ali. Cada molinha ali tem um comportamento. Então, nós vemos aqui o desenho do colágeno, a tripla hélice, com a ligação química entre eles. Então, nós vemos o que é isso aqui. É um gráfico de tensão, deformação, stress e strain. Lembram-se da aula passada? Olham lá. Então, aqui demonstra no gráfico o que é elástico e o que é plástico. Então, eu vou fazer uma analogia aqui, tem muita gente que não vai gostar muito não, mas eu posso por causa da minha idade. O colágeno tem a fase elástica dela. Chega numa fase que ela entra na fase plástica. A plástica, eu tenho que fazer plástica. Tá cheio de rugas, o tecido já cedeu, a lei da gravidade tá puxando para baixo, desde que eu nasci. Eu não fiz plástica não, né, gente? Mas pode fazer um botoxzinho, então. Entenderam? Então, eu tô na fase plástica, minha gente. Eu já fui elástica demais quando eu nasci, que eu era um bebê, eu era muito elástica. Mas eu sou a mesma Iracema numa outra fase da minha vida, tá? Então, o que acontece? A primeira fase
fase de comportamento, olha, veja que o azulzinho, deformação elástica. Então, vai sobre a tensão, sobre determinada tensão, o tecido vai se deformando, E aqui vocês observam que é quase uma reta, então a gente chama, tem a zona basal, que é quando começa a deformação. Aqui o meu é elástico, isso é de látex, que é um polímero natural. Na composição dele tem látex, é um polímero natural. Tem os polímeros que são químicos industrializados, e esse aqui, a matéria-prima dele é o látex. Então veja aqui, essa fase basal, a primeira vez que eu puxei, eu vou puxar para baixo por causa da gravidade. Puxei aqui, ó, tá vendo? Ele cedeu. A primeira vez que eu puxei, pela primeira carga que ele nunca tinha recebido, essas moléculazinhas aqui, os meros, vão se acomodar. Opa, chegou uma carga aqui, deixa eu me acomodar. É a zona basal. Depois aí eu continuo, puxo, solto. Vou para baixo, né, por causa da gravidade. Puxo, solto. Aí, quanto mais eu pôr carga, mais ele vai se alongar. Isso é a zona linear, elástica. Vai, solta a carga, volta. No tempo, se eu ficar com muito tempo, as macromoléculas, os meros vão, né, se ajeitando e vão começar a ficar incomodados com aquilo. Porque o tempo está grande, a carga está aumentando. E alguns meros, quando chega aqui, ó, quando começa a deformação plástica, alguns meros saíram da conformação espacial delas, né? Saíram da conformação espacial, escoaram. O que é escoagem? Escorreu lá, saiu fora e já não é mais a mesma coisa, entendeu? Já não é mais a mesma coisa, por causa da conformação espacial, do escoamento dessas moléculas. Então, esse é o início da formação plástica. Aí você vai continuando, mas quando você solta, depois que ela já trabalhou muito, né? Muita carga, muito tempo, vai aumentando, solta, volta, aí aquela borrachinha não é aquela mesma coisa, não. Olha minha pele! Tô na fase plástica. Minhas moléculas de colágeno já não estão mais aquela coisa. Precisa de uma guaribada, né? Então, entenderam? E vai até a ruptura, porque se você continuar, uma hora arrebenta. Então, qual que é o merozinho? A molinha que faz os nossos aparelhos imitar, que o nosso aparelho está só imitando isso aí, ó. Está o tempo todo imitando. Olha para ele e fala, você funciona assim, deixa eu ir lá fazer. Você funciona assim, deixa eu ir lá copiar. Então, o nosso aparelho imita a natureza. O tempo todo, não tem jeito, ele está imitando. Então, vejam, biomecânicos músculos estriados. Músculo estriado, a boca, masseter, língua, não é? Então, o sarcômero, que é o mero, ele tem... Iracema, você tirou a actina e miosina. Porque a actina e miosina são os acoplamentos que dão energia. Vou falar lá na frente, não vou entrar com isso agora, vocês não vão dar conta. Tem que simplificar a conversa. Então, vejam que a organização do sarcômero determina as propriedades de um músculo. 3 sarcômeros em série aumenta a velocidade. Em série é assim, ó, pi. Imagine as dimensões, né? X, Y, Z. Em série tá 1, 2, 3. Aqui, em série. Os 3 sarcômeros em paralelo aumenta a força. Um aqui, outro aqui e outro aqui. Vou pegar o papelzinho aqui, ó. Tá aqui, gente, ó. Tem uma aqui, uma borrachinha aqui, outro tem mais pra cá, outra mais pra cá. O outro é assim, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Entenderam? Então é isso aí. Aí, ele aumenta a força. Vejam aqui, por exemplo, a força de um sarcômero, de 1 newton, quando ele está 3 em série, ela continua 1 newton, é a mesma força.
Quando ela está em paralelo, aumenta, são 3 newtons. Quando a amplitude do movimento, de 1 centímetro com sarcômetro, com 3 centímetros em série, quer dizer que a série serve para aumentar a amplitude do movimento. Distância entre tendões, distância entre as articulações. Prestem atenção, por favor. Então vejam que 3 em paralelo, 1 centímetro. Então, a força é mais em paralelo. A velocidade é mais em série. Então, o tempo é o mesmo, 1 segundo. Olha a história do impulso que eu falei lá atrás. O tempo é o mesmo, 1 segundo. Estímulo. Será? É. Então, veja, velocidade. 1 centímetro por segundo. E aqui 3 centímetros por segundo no em série. E 1 centímetro por segundo no em paralelo. O masseter, o que ele é? Ele é um músculo quadrado. Ele é um músculo para força, mastigação, ó. Muita força. Como é que ele tem? É em série ou em paralelo? Em paralelo. A sinergia dos músculos, ela serve para proteger as articulações e tem que haver entre a distância, além do deslocamento, entre uma articulação e outra. A distância aqui, ó. A distância. Articulação. A distância do meu joelho. A distância da TM é curta. Muita força no parceiro. E a língua? Tem força? Tem, beleza. Mas em série, ela tem que ter velocidade. Ó, blá, 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 blá. Isso é velocidade. Tem força? Tem. Uma seta também tem velocidade. Mas, gente, isso é lei da natureza. Olha que lindo! Descobri, eureka! Então, vamos continuar. E a lei de Wolff? Uma lei só pode ser considerada lei. Tem teoria e lei, tem a diferença. Não vou entrar, nem vai dar tempo. Quando a física e a matemática batem lá. Isso é lei. Bateu, Bração, é lei. Não bateu, não pode ser lei. É uma lei incompleta, é uma lei que vai lá para o cientista discutir. Então, a lei de Wolff foi lá para o cientista discutir. Aí, o que eles fizeram? O que o Wolff falava? Quando o ambiente mecânico em osso é alterado por trauma, patologia ou mudança no modo de vida, o remodelamento, deixa eu beber uma aguinha, né, gente? Senão começa a ficar rouca. Desculpa aí. O remodelamento, ele acontece, né, por trauma ou patologia ou mudança de vida, e ele chamou de remodelamento funcional, que é um remodelamento relacionado à função que o osso está exercendo, né? Se ele é muito ativo ou se ele é pouco ativo, se ele tem muita atividade ou pouca atividade, ele vai responder segundo a carga mecânica. Energia, não tem outra coisa. Mastigar, energia, atrito, energia. Então, vejam, essa atividade funcional, essas moléculas, as trabéculas, né, também as macromoléculas, elas se ajeitam, elas se alinham de acordo com a tensão principal. Eu vou mostrar esse desenhadinho aqui para vocês. Este conceito é amplamente aceito pela comunidade científica. Tem aí o trabalho, né, da literatura e tem várias discussões. Então, o que é que os cientistas falaram? A lei de Wolff é válida. Beleza, não tem que discutir, né? Então, a remodelação óssea ocorre em resposta ao esforço mecânico. Teoria verdadeira, ou falso ou verdadeiro, ou sim ou não. Não tem meio termo com a natureza. Pode passar, por favor. Não, meu amor, é pra frente. Eita, não é esse, amor. Você tá indo pra... Aí, beleza. Desculpa, viu, gente? Mas aqui entre marido e mulher tem essas coisas. Ainda bem que hoje tá indo bem, tá? Pessoal, não importa não, viu, meu bem, ó. Obrigada. Mecanismo básico da remodelação óssea. Isso que tem na minha tese de doutorado, eu coloquei essa tensão aqui com a flechinha. Tensão também é vetor, né? Grandeza vetorial. Então, veja o estado da remodelação. A reabsorção, a cavidade, vai lá a tensão, vai lá a carga, destrói essa parte aqui,
aí vem refazer e tem esses 4 estágios que todo mundo sabe, não vou nem me incomodar com isso. O que é importante aqui é mostrar que existe um tempo para essa fase e que mandou a primeira coisa que teve que acontecer, tendo estímulo mecânico. O osso recebeu a informação da carga e se transformou. Pode passar. Obrigada. É essa? É. Ah, sim, obrigada. Aí tem as coisas da física, da natureza. Gente, isso serve para tecido. Isso serve para ligamento periodontal, para osso cortical, osso trabecular, mucosa e aparelho. E aparelho fixo, aparelho móvel, aparelho com força intermitente, todos. Lei de Hooke. Por quê? Baseado na fisiologia natural. Então, vejo, compressão é essa área interna aqui, ó. Tem uma força para cá. A área interna é compressão. Olha aqui, gente. Olha o papelzinho aqui, ó. A área, tudo em 3 dimensões, né? Olha aqui. A área interna é compressão. E a área externa é tração. Não vejo complicação nenhuma nisso. Então, vejo isso aqui. Tração externa, compressão interna. Ah, meu aparelho trabalha onde, hein? O meu aparelho tem uma coisa aqui dentro, tem uma coisa aqui fora. Eu sempre uso dentro, fora, cima, baixo, lado direito, lado esquerdo, porque quem não é da área tem que entender isso, tem que ser simplificado. Então, vejo aqui. Dentro compressão, por fora tração. Olha a nossa dobra de loop em fio de aço. Pode ser uma mola, pode ser um fio ortodôntico, pode ser um fio, um arame 09, 08, 07, que pode ser usado em várias técnicas. Então vejam que a área interna dele é de compressão e a área externa de tração. E a área que vai partir, o cisalhamento, eu mostrei na aula passada, vocês olham lá de novo, aqui onde é que ele é. É nessa região. E isso é uma dobragem loop de fio de aço inox, mas podia ser um outro material qualquer. A mola, ela é uma acumuladora de energia. Aí eu vou falar de passivo e ativo depois, porque tem a ver com a liberação da energia, de passar energia para a estrutura que está recebendo. Eu vou explicar depois. Então, a mola é uma acumuladora de energia que, quando ativada, ela passa energia para a estrutura. Então, nós vamos... Opa! Estão vendo aqui, ó. E na maxila? A maxila é assim. É a mesma coisa. Ah, ela tem uma estrutura aqui. Não tem problema. Vem aqui. Distribui na área. Força é igual tensão vezes a área. Tensão é igual a força dividido pela área. Tem uma estrutura. É a não continuidade da estrutura. Vamos pensar nisso. Ah, tem uma fibrocartilagem aqui. Tá, é a não continuidade da estrutura. Isso é físico. Ok, podemos pensar. Tá aqui o meu trabalho, pode passar, por favor. Então, nós vamos enxergar aqui, é um trabalho de Nojima, que mostra os cortes histológicos. Então, esse é um corte histológico. Onde é que tá cortando aí, gente? Olhem a figura. Tá cortando a mandíbula. A mandíbula, pode ser maxila. Vamos fazer de conta que é a mandíbula. Tá aqui, ó. Cortou aqui, ó. Paf, paf, paf. Cortou a mandíbula assim e mostrou o corte, a raiz de um premolar, molar. E esse premolar está em movimento. Observem a força nessa direção e a força nessa direção. Aí ele mostrou nesse corte histológico a tração, a formação de osso, que está aqui, ó, nessa região e nessa aqui. As camadas ósseas já formadas, né? Neoformadas, e a compressão nessa área aqui, que gera a reabsorção óssea. Então, aqui, ó, comprimiu lá os tecidos. Aqui, tracionou. Aqui, tracionou. Energia, oxigênio. Aqui empurrou. Pouco oxigênio, pouca energia. Pode passar. E o exudato? Eu falei com vocês que ia falar
para dar força daquela flechinha, entrando numa área de exudato, aquela flechinha. Eu falei na outra aula. Então, vejo aqui, na região de vasodilatação, a região da inflamação já tem exudato, está inflamado o tecido. Ele já está inflamado. Desculpa. Então, o que acontece? Aumenta a pressão hidrostática aqui, as células ficam com um espaço maior entre elas e permite a passagem de líquido e de proteína. Então, aumentou a que a célula separou, passou líquido e proteína para a região, extravasou líquido e proteína. Então, isso é uma região de exudato. Aí vamos pensar um pouquinho. Bom, se isso é uma região de exudato, está aqui o exudato, está aqui o vaso dilatado e está aqui o exudato. Já aconteceu a inflamação. Como é que a minha flechinha, a minha força, vai atravessar essa região inflamada? Como? Eu vou aumentar, eu quero aumentar o valor modular da força. A força de 10 passa para 20, passa para 30. Eu vou aumentar o valor modular e vou continuar aqui nessa flechinha, aqui nessa região inflamada. Vocês já jogaram uma flecha na água? Vocês já tentaram pegar um peixe com um zarpão lá, acertar o peixe? Primeira coisa, a força que você põe aqui, entra na água, ela diminui. No líquido ela vai diminuir. E ela é difícil acertar esse peixe, viu? É difícil. Você pode aumentar a força, quando ela chegar no líquido, o valor modular dela diminui. E ela se decompõe em três tipos de dimensão. No líquido, nunca que você vai conseguir pôr essa força aqui entrando lá no líquido. Aí a minha força vai entrar aqui. Como é que fala que você aumentou a força, valor modular da força e atravessou um exudato? Primeiro, a dor, porque nós temos os nossos receptores, a dor do aumento da pressão ali, todo mundo sabe. Quando aquele dente tem uma pericementite, por exemplo, tem grande exudato, se você fizer pressão ali, a pessoa vai lá em cima. Então, fisicamente, gente, isso é possível. Eu estou perguntando, isso não é uma resposta. Pensa um pouquinho. Aí fala assim, isso é física? Isso é física, isso é lei da natureza, eu estou falando do tecido. E sabe por que esse método é bom? Porque ele é um método teórico, é uma análise teórica. Você sabe o que está acontecendo na microestrutura. Você vai ver aquele tanto de pedaço de proteína mergulhado naquele lago de líquido. Então, gente, é pensar. O método teórico de análise, ele é muito importante. Quem que faz isso? Quem faz isso? Quem faz isso enxerga a microestrutura e sabe que isso aí ou é possível ou não é, ou sim ou não, ou falso ou verdadeiro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou voltar, continuar esse assunto. Um beijão para todo mundo. Obrigado, meu marido. Tchauzinho. Até a próxima.